E aí, galera, dando um bom dia. Dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos nessa temática, né? O nosso sonho e realidade. Estamos lá no módulo 5. Então a gente começa a se questionar. Lembra que a gente começou a falar nas aulas passadas? Nós temos aqui o sonho e a nossa realidade. É aquela história, né? Do real e o ideal. Então, em especial, hoje a gente vai mergulhando dentro dessa temática e perceber o quanto a filosofia está inserida nesse processo, o quanto essa continuidade vai acontecendo, e a gente vai despertando para essas coisas interessantes que acontecem ao longo do tempo. Então, olhar para essa temática e imaginar que nós, olhando para a realidade que a gente vive hoje, o nosso sonho é que se encontre um remédio, uma cura que possa resolver o problema. Então, a gente vive nesses dois momentos, como se tivesse passo a passo, um passo no sonho, outro passo na realidade. Mas lembrando, como eu sempre falei, o importante é que a gente se volte exclusivamente para a realidade. E toda vez que a gente fala de realidade, nesse caso real, ele incomoda, às vezes nos entristece. Porque a realidade, ao incomodar a gente, é porque ela nos mostra como é que a vida tem que ser vivida, como é que ela tem que ser observada. Então, hoje a gente entra nessa temática falando sobre essa coisa importante, entre o sonho e a realidade. Bom, lembra que a gente falou nas aulas passadas, nós estávamos comentando, a gente entrou num teórico interessante, que ele vai trabalhar essa temática, que é o René Descartes, e ele começa falando sobre a dúvida metódica. Vamos imaginar, todos nós temos dúvidas. E Descartes ele vai trazer para nós uma dúvida interessante, que é aquela onde ele diz que você duvida de tudo, da realidade, que você está sonhando. A única coisa que você não deve duvidar é que se você pensa, automaticamente, se você pensa logo, você existe. Então, René Descartes é a dúvida metódica, foi levado a duvidar do conhecimento e mesmo da existência da realidade. Para ultrapassar essa dúvida, inspirando-se na matemática e utilizando a dúvida como método, escreveu o discurso do método. Ou seja, vocês estão entendendo que ele começou a duvidar de tudo. Até a realidade que estava próxima a ele, onde ele estava inserido naquele momento, ele chegou a duvidar até disso daí. Então, era a forma que ele encontrou para ver se tudo aquilo que ele estava vendo na realidade era real. Então, essa dúvida traz essa possibilidade de você duvidar até aquilo que você está vivendo. Hoje, para ele, na concepção dele, era mais ou menos assim. Isso que está acontecendo no nosso dia a dia, essa pandemia para ele, você podia até duvidar que isso podia ser um sonho, que no outro dia você acordar e estava tudo normal. Mas a dúvida, nesse momento, passa a ser um instrumento que vai contribuir para você tentar lidar com essa realidade. Para você perceber que a realidade, às vezes, incomoda, ela entristece. Mas o importante é que a dúvida dá esse primeiro passo, para a gente começar a vivenciar essa experiência. Descartes vai duvidar de todas as crenças que admitam a mínima dúvida, considerar como absolutamente falso o que for minimamente duvidoso. Se P é duvidoso, então P é falso. Se P é indubitável, evidente, então P é verdadeiro. Então a gente percebe que na concepção dele você vai ficar nesse passo a passo: verdade, não verdade, real e irreal. E isso vai ao longo do tempo se desenvolvendo dentro da concepção dele, porque lidando com essa temática, a gente começa a se questionar e começa a se perguntar: será que isso que eu estou vendo aqui, essa experiência que eu estou vendo no meu cotidiano, que eu estou observando, será que isso é realidade mesmo? Será que isso daí não é um sonho? Amanhã eu vou acordar desse sonho e tudo que está acontecendo não está aí? Se a gente for observar, nós já estamos desde março, praticamente mais de 100 dias, em que a gente está nessa temática daí do voltar ou não voltar. Mas o importante, dentro da concepção de Descartes, é que a gente duvide a tal ponto que a gente possa mudar a realidade. Porque não adianta eu estar nessa temática, vendo isso acontecer, mas que eu não dê nenhum passo à frente e possa mudar essa realidade. Nosso objetivo hoje é fazer com que essa experiência se transforme, que ela mude, que ela inove. Existe outra dúvida que ele chama de dúvida hiperbólica, que ela passa a ser global. Argumentos que fundamentam o ato de duvidar. Os sentidos podem errar algumas vezes, logo não são dignos de crédito total. Há homens que erram mesmo ao raciocinar. Temos dificuldade de identificar a verdade, pois às vezes não distinguimos sonho e realidade. Por nós nos enganarmos às vezes, não sabemos se existe alguma certeza. Então às vezes a gente confunde a tal ponto que a gente acha que aquele nosso sonho ou a nossa experiência que a gente tem passa a ser até uma realidade. A gente chega a tal ponto que a gente não consegue entender, a gente acaba misturando as coisas. Então olha como é interessante, a gente começa a sonhar, a gente está até acordado, ou pode estar até dormindo, mas a gente começa a sonhar, imaginar uma possibilidade de tudo isso estar resolvido. Fica na nossa cabeça, a gente vai imaginando, é como se fosse uma história de um filme, onde você vai construindo ao longo do tempo possibilidade de resolver todos os problemas. Mas às vezes, como ele coloca,
essa possibilidade, às vezes a gente não consegue encontrar a realidade. Às vezes a gente acha que está mergulhado no sonho, que a nossa vida não vai mudar, não vai se desenvolver, não vai crescer a partir daí. Mas o importante é que a gente tenha esse foco. Vamos imaginar nós que estamos agora no 9º ano, então nós estamos a um passo do que a gente chama de ensino médio. Para alguns podia ser um sonho, porque imagina que você está lá no ensino fundamental, lá nas séries iniciais, você podia estar pensando, sonhando um dia chegando no ensino médio. E agora está se aproximando desse momento da tua vida em que você vai dar mais um passo, e nesse teu passo que vai se dar, você vai ter 3 degraus para subir, que é o 1º ano, o 2º e o 3º. E quando você chega no 3º ano, aí vem aqueles momentos em que você vai pensar em escolher a tua profissão ou a tua realização pessoal. Então você vai ter N pessoas te mostrando as possibilidades que você tem de se encontrar aquilo que você deseja. Mas o importante é que você tenha esse foco para que você possa dar o tiro certo naquele momento, que você escolha aquilo que vai te realizar pessoalmente. Infelizmente as pessoas procuram ao final do 3º ano um curso porque é a questão financeira, mas o importante é que a gente pense que o nosso objetivo é a nossa realização pessoal. Por isso que você vai nessa etapa. Então você está chegando no final de uma etapa, vai se iniciar uma outra que vai te trazer muitas novidades, e passo a passo você vai encontrando e se realizar como um profissional. Existe uma conclusão provisória: todo conhecimento pode ser falso, por isso vou duvidar de tudo. Então olha só como é interessante, tudo aquilo que a gente conhece, geografia, história, biologia, até o ponto que você pode duvidar até disso daí, porque será que isso daí não é nada mais do que uma repetição para às vezes nos convencer que existe possibilidade daquilo ser uma realidade? Porque se a gente for entrar dentro das concepções, existia uma filosofia helenística em que tinha as pessoas que duvidavam de tudo, que eram os céticos. O cético é aquele que entra dentro desse conceito até o ponto que ele duvidava de tudo. Para ele nada era realidade, nada era verdade. E ele começou a questionar, e existem hoje no mundo pessoas céticas que não acreditam. Exemplo, tem pessoas que acreditam que essa doença não existe, que isso é invenção de um grupo determinado. Então a gente começa a entender que as pessoas têm dentro da sua cabeça essa ideia, essa imaginação de que tudo isso daqui é motivo de dúvida, não se deve acreditar, é falso. E lembra que está falando aqui de uma conotação de sonho e realidade, como se existisse uma conexão entre elas, é como se elas estivessem ligadas e uma puxasse a outra. Mas lembrando, ideal e real, a gente nunca deve esquecer essa temática, porque a nossa vida é pautada por esses 2 momentos. Às vezes nós idealizamos demais uma pessoa, uma escola, um relacionamento, mas o importante, quando a gente fala da realidade, nós somos seres humanos, somos sujeitos a falhas. O importante é que a gente possa lidar com isso daí, possa, a partir desses conceitos, se transformar. A dúvida metódica, a refutação da dúvida hiperbólica, que é essa que a gente viu anteriormente, utilizando a dúvida como um método para alcançar a verdade. É a utilização metódica da dúvida. Descartes procura a parte de uma verdade evidente, indubitável. Por isso, duvidar que pense, posso supor que não tenho corpo? Posso. Contudo, ainda que duvide de tudo, tenho que admitir que não posso duvidar sem pensar. Então, a temática toda é voltada para essa capacidade que nós temos. Todos nós, seres humanos, pensamos. E nesse ato de pensar, aí vem aquela máxima dele, pensa, logo existe, ela nos dá a possibilidade de a gente começar a compreender, a entender que essa constante se dá todos os dias. Não é uma mágica, é uma capacidade que nós temos, essa capacidade de poder pensar. E quando a gente fala em pensar nessa realidade, a gente começa a imaginar o quê? Que essa possibilidade de pensar em tudo aquilo que nos conduz, que nos faz a gente caminhar e entender a realidade. Por isso que essa dúvida metódica foi um instrumento que ele utilizou para a gente começar a compreender a nossa realidade, porque às vezes a gente imagina que nada do que a gente está vendo aqui pode ser real. A descoberta da verdade, ao usar a dúvida metódica, Descartes descobre que ao duvidar está a pensar e afirma: se duvido, pense, e se penso, existo. E pensa logo existo, nesse caso aposto que a razão é a primeira e irrefutável certeza. Então aí está toda a maravilha desse sonho de realidade, é saber que a gente pode duvidar de tudo, mas a única coisa que a gente não pode duvidar é que essa capacidade que nós temos de pensar. E esse pensar faz com que essa nossa realidade possa tentar interpretá-la e compreendê-la e desenvolver ao longo do tempo. Mas é importante que essa atitude do pensar, conectada com sonho e realidade,
juntas, mas essa capacidade que a gente tem de pensar, ela nos contribui para a gente começar a interpretar e entender a nossa realidade. Critério de verdade, clareza e distinção, Descartes generalizou a descoberta. Tudo que é concebido muito claramente e muito distintamente tem a mesma evidência que o código do pensar, logo é verdadeiro. Então imaginemos, até quando você começou a pensar em determinado assunto e você começou a utilizar essa capacidade que a gente tem de pensar, e você imagina, bom, se eu estou pensando e tem uma direção que está te conduzindo, aí sim. Então esse pensamento, porque às vezes as pessoas estão pensando, mas ainda estão presas com um sonho. A gente chama hoje de utopia, que é uma coisa que nunca vai acontecer. Mas se a gente começa a trabalhar juntos, em equipe, fica mais fácil, porque as pessoas estão caminhando com o mesmo esforço, com o mesmo desempenho. Da ideia de Deus, a existência de Deus, tenho em mim a ideia de um ser perfeito. A ideia de um ser perfeito não pode ter origem em mim, porque sou imperfeito. Dado que conheço as perfeições que não possuo, tenho de aceitar a existência de um ser que seja a causa de mim e da ideia que tenho dele. Olha como é interessante essa temática. Todos nós temos a ideia de Deus, todos. Acreditando ou não acreditando. Se tem aquela perfeição nesse ser, e eu que sou imperfeito, como é que eu posso falar da perfeição se eu não tenho isso em mim? Por isso que nessa questão da dúvida e o pensamento vai nos ajudar a entender isso daí. Porque não é concebível dentro de uma imperfeição a perfeição existir. Se você é perfeito, perfeito sempre será. E aí está fazendo questionamento em relação a Deus, porque às vezes no cotidiano as pessoas querem falar de Deus, acreditando ou não, de uma forma que eu posso imaginar que esse Deus é alguém velho, com uma grande barba branca, que está em determinado local e exercendo esse poder todo. Mas ele está chamando a atenção aí para a gente começar a entender que se falar de Deus hoje, é falar desse processo todo que nós temos, de entender que dentro de uma perfeição, a imperfeição não pode existir, porque nós como imperfeitos não podemos entrar dentro da perfeição. Mas alguém pode perguntar, mas professor, e a questão da imagem e semelhança? Imagem e semelhança, vamos imaginar, se você olhar no espelho, você tem a sua imagem, então parece com você, mas essa tua imagem que reflete ali é a imagem da perfeição? Então essa imagem e semelhança é como se tivesse características desse sagrado dentro da tua existência, mas o importante é que você coloque em prática. Um exemplo, se existe a perfeição, verdade. Se eu sou o cara que minto ou não transmito a verdade, aí está a prova da nossa perfeição. Então, a tal ponto de a gente chegar nesse patamar de aproximar dessa verdade, que chama de verdade absoluta, e a partir daí se transformar. Da existência de Deus à existência do mundo material. Uma vez que Deus é bom e perfeito, não nos engana. O mundo material existe e é de natureza diferente do pensamento de Deus. As coisas materiais ocupam espaço, possuindo características quantificadas. Se não partirmos das informações sensoriais, por vezes enganadoras, e respeitarmos o critério da evidência, podemos conhecer. Deus é garantia de que é verdadeiro conhecimento aprendido com evidência. Isto é, com clareza de distinção ou deduzindo dele. Ou seja, a partir do momento que você começa a procurar fundamentos para entender a tua realidade, então você está começando passo a passo a desenvolver essa capacidade do pensamento. E a figura de Deus é importante porque você percebe que existe um ser absoluto, um ser verdadeiro, que é a perfeição em último grau, e você a partir daí começa a desenvolver todo esse processo. O importante é que não perca essa capacidade de desenvolvida que nós temos ao longo do tempo. Por isso que ele coloca, a figura de Deus aí é o maior exemplo que a gente começa a perceber, a entender o qual é a garantia da gente entender o nosso papel dentro desse processo todo. Porque na máxima, penso, logo existo, é saber que a partir daí todas as coisas vão acontecer. Existe uma coisa que ele fala de dualismo cartesiano. Admita a existência do pensamento. Vamos imaginar, todos nós estamos pensando de Deus e do mundo material. Descartes considera que o pensamento, ou o espírito, ou ainda a alma é diferente e distinta do corpo. O ser humano é constituído por alma e corpo, dualismo cartesiano. Se a gente voltar para essa temática de dualismo, corpo e alma, isso daí lá na filosofia antiga já se falava. Quando você tem corpo e alma e usando o pensamento platônico, esse corpo é a prisão dessa alma. Então tem que ser macerado o corpo, tem que ser domado, para que ele possa deixar que esse espírito se eleve e chegue à perfeição. Então esse corpo
ser dessa prisão, que é um pensamento platônico. Então você tinha de alguma forma dominar esse corpo para se encontrar a partir daí todo o conceito acerca desse dualismo. O importante é que você domine seu corpo e se transforme. A existência de Deus é a verdade racional. Uma vez que o sentido nos engana, pelo menos às vezes. O conhecimento não pode ser sua fonte na informação sensorial. A fonte do conhecimento é a razão, nesse caso, o racionalismo. A existência da alma e de Deus é mais certa do que a existência das coisas exteriores. Então, a gente percebe que ele está apresentando para nós essa capacidade que nós estamos inseridos dentro de um sonho, de uma realidade, é entender que nós temos um papel. E esse papel é transformar, é modificar a realidade. Mas de que forma eu vou fazer isso, professor? É só você saber que você é esse ser pensante. E se você pensa, você tem uma grande chance de transformar a tua realidade. Porque esse teu pensamento vai sendo feito no dia a dia, passo a passo. Você vai transformando esse processo. Aí você começa a entender a realidade. Existem N coisas no mundo para serem interpretadas ou reinterpretadas. O nosso papel está aí, nessa atitude do pensamento, inserido dentro dessas temáticas aqui, é transformar a realidade. Não adianta, por exemplo, estamos vendo esse momento agora, e depois que ele acabar, o importante, o questionamento maior fica esse: aonde foi que eu mudei isso daí? O que foi que eu transformei? Continuo sendo o mesmo? Melhorei, piorei, me desenvolvi, não desenvolvi? E essa constância vai acontecendo dia a dia. O importante é que a gente perceba que essa capacidade que nós temos do pensar, ela tem uma grande contribuição entre o sonho e a realidade. Porque esse ato de pensar, quando eu deparo que eu percebo que esse sonho nada mais é do que uma imaginação, uma criação minha própria, e quando eu olho para a realidade, esse sonho pode ser colocado na realidade a partir do momento em que eu uso a capacidade que eu tenho de pensar. Então esse instrumento que Descartes utiliza, que é o pensamento, é uma grande arma que a gente tem hoje. Por isso, se você não usa essa capacidade, muito mais fácil você passa a ser um manipulado ou manipulada. Então a capacidade de pensar é porque você passa a questionar a tua realidade e tenta reinterpretar ou até interpretar aquilo que você está vendo no cotidiano. E aí está o desafio. Interpretar a realidade ou reinterpretar é usar essa grande capacidade que nós temos, que é o pensar. Por isso que o pensamento é esse instrumento que Descartes encontrou e ainda contribui nos dias de hoje. Então não esqueça, essa capacidade que nós temos de pensar é a grande arma hoje que nós temos para mudar a realidade. Aproveitem bastante. Se você tiver curiosidade, procure conhecer esse grande pensador que foi Descartes, porque ele trouxe para a filosofia essa ideia de você duvidar de tudo, até da tua própria existência. Valeu, galera do nono, bons estudos e até a próxima.